Mas agora, vamos para o que interessa, porque interessa muito esse assunto a homens e mulheres. A dieta anti-barriga. Afinal, o que a gente precisa fazer para perder aquela barriguinha? Dr. Roberto Navarro volta ao programa. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Carol. Obrigada a você de voltar. É sempre o máximo poder te receber. Sempre bom poder divulgar. Exatamente. O que é uma boa alimentação? O que é uma boa alimentação? Porque a gente pode, às vezes, fazer uma dieta, perder uns quilinhos, mas sempre aquela barriguinha continua. É o mais difícil. Por que isso acontece, doutor? Vamos lá, vamos dar uma recordadazinha que a gente falou rapidinho no programa passado, Carol. A medicina está levando em consideração que o ganho de peso e aumento da barriga é consequência de um quadro chamado inflamatório. Tá. E tem alimentos que propiciam a isso e tem alimentos que nos defendem desse quadro inflamatório. E os vilões da história são alimentos que permitem uma liberação excessiva de insulina, que desenvolve um quadro chamado resistência à insulina. Nós vamos discutir quais são esses alimentos. Existem gorduras, alimentos que protegem contra esse quadro e alguns que estimulam. E a gente fala muito hoje de umas tais citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias produzidas dentro do nosso próprio corpo quando você desencadeia a tal da resistência à insulina. E essas citocinas pró-inflamatórias vão fazer você tender a ganhar mais barriga, a ficar com uma circunferência abdominal um pouco maior. Então, os grandes vilões a gente pode entender, neste caso, que são os carboidratos ou não? Dependendo do tipo de carboidrato, sim. Na verdade, o que a gente tem que evitar? Uma liberação excessiva de insulina depois de uma refeição. Quem libera insulina em grande quantidade quando a gente come? O carboidrato com alto índice glicêmico, que são os açúcares e os refinados, e os derivados dele. E o que faz liberar mais citocinas pró-inflamatórias, produzi-las mais, é a gordura saturada e a gordura trans. E o que nos protege, o passo inverso disso tudo, os carboidratos que não têm alto índice glicêmico, eles evitam a liberação excessiva de insulina, vou mostrá-los aqui. A gordura monoinsaturada, presente no azeite, no óleo de oliva, né, no abacate, na semente de chia. A gordura dos peixes, as poliinsaturadas, nos protegem desse espaço. Então, eu separei aqui, Carol, o que a gente chamaria de dieta pró-inflamatória, aquela que não deveria ser regra, poderíamos comê-los, esses alimentos. Você acha que de vez em quando a gente precisa de Olha, eu acho que fica difícil a gente querer uma perfeição, Carol. Gostaria que não fizesse parte do dia a dia, porque está comprovado que o excesso deles não é legal. Mas tira um dia da semana, semana tem 7 dias, tira um dia para matar a vontade desses alimentos. Os fins de semana que a gente tende a fugir um pouquinho, tudo bem comê-los, né, moderadamente, tudo bem. Agora, eu queria que isso não fizesse parte do dia a dia. A minha dieta é composta, na maioria das vezes, por esses alimentos. Então, o que é uma dieta pró-inflamatória? Rica em refinados, açúcares e refinados. Açúcar e seus derivados. Vamos lá. Então, todos os doces. Doces, de um modo geral, onde tem um açúcar, tem alto índice glicêmico, maior liberação de insulina. Refinados, farinha branca refinada. O pão francês, branco, aquele... é o pão branco convencional, o pão de forma convencional, as massas, né? As massas instantâneas e as massas de um modo geral, exceto as integrais, tá, gente? Integral tem um índice glicêmico mais baixo. Eu estou mostrando os que tem índice glicêmico alto. A batata tem índice glicêmico alto? A batata é quando cozida, né? Ninguém vai comer a batata crua. A batata é um bom alimento, viu, gente? Ela é rica em vitamina C, a gente não pode condená-la. Mas ela geralmente é feita cozida. O cozimento faz com que a batata aumente seu índice glicêmico, é interessante. Né? Ou purezinho ou é frita, batata frita. Que aí é terrível. Que é terrível. A gordura trans está onde? Na panificação, de um modo geral, industrializado. Eu trouxe bolacha recheada aqui, né, que eu acho que é um bom exemplo de gordura trans. A margarina. A margarina vegetal, né? Uma fonte de gordura trans. Então, e as frituras, de um modo geral. A margarina também A indústria tem diminuído a quantidade de gordura trans, mas eu acho que é interessante, assim, se for uma quantidade pequenininha, tudo bem, eu acho que não tem problema, mas agora, não vale a pena grandes quantidades. A gordura saturada. Saturada, Aonde está a gordura saturada? Meu Deus, olha isso, gente. A gordura saturada vai estar na mortadela, nos embutidos, tá? Mortadela, presunto, salaminho, linguiça. Isso aqui eu trouxe um toucinho, eu trouxe o bacon. Aqui poderia ter um corte bem gordo de carne vermelha, eu não trouxe, mas aquela picanha com aquela gordura, né, que todo mundo acha muito gostoso. Então, porque o Evair gostou desse prato aqui, né? O Evair queria
comeria esse prato. Mas esse é o que não pode. Ou pode de vez em quando, tá, gente? De vez em quando. Agora, e o peito de peru? Ele também é um embutido. É um embutido também. Mas ele tem menos gordura? Ele tem um teor de gordura um pouco menor, Carol. Hoje a indústria está preocupando em fazer a forma light, né? Tá. Que tem um pouquinho menos de gordura. Uma quantidade pequena, Carol, a distribuição que a ciência sempre entendeu é que do que a gente come de calorias, 30% pode vir da gordura. Tá? E se achava que desses 30%, 10% pode ser gordura saturada, 10% pode ser monoinsaturada, azeite, abacate, óleos vegetais, e 10% gordura poliinsaturada, gordura dos peixes, dos óleos vegetais também, da linhaça. E por que essa gordura para justamente na barriga? Não ela especificamente, tá? Toda gordura é metabolizada e quebrada e vira uma molécula chamada ácido graxo, que vem de todas elas. O ácido graxo, ela vem de todas elas, seja da saturada, da mono ou da poli. Quando você come o alimento, ele é uma molécula grande, ele tem que ser quebrado, o carboidrato vira glicose, a gordura vira ácido graxo e a proteína vira aminoácido. Certo. O que absorve são essas microscópicas partes. E o corpo rejunta dentro do corpo. Agora vamos pegar cada uma delas que estão pequenininhas e vamos fabricar um monte de parede. Entendi. Fabricar substâncias. Aí, se você tiver um quadro chamado resistência à insulina, tá? O corpo prioriza pegar 3 moléculas de ácido graxo, uma molécula de ácido graxo com 3 moléculas de glicose e transformar numa gordura chamada triglicérides. E preferencialmente nós temos um depósito abdominal, homens e mulheres. Entendi. Mas parece que as tais citocinas pró-inflamatórias predispõem com que você as acumule mais na região abdominal. Entendi. A esse quadro todo, Carol, a gente chama na medicina de síndrome metabólica. Tá? A síndrome metabólica é a porta de entrada, é o que desencadeia diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, hipertensão arterial, obesidade e aumento da circunferência abdominal. Agora, doutor, eu já ouvi o seguinte, pessoas que não comem muito, que comem com equilíbrio, né, que até fazem uma dieta, mas que costumam dizer, não, mas o meu corpo se acostumou aos alimentos errados, mesmo que a gente não esteja ingerindo, e não conseguem perder peso. Né, que aquilo vira um problema, mesmo que diminua a caloria por dia, em uma refeição que ela faça errado no final de semana, ela já engorda tudo de novo. Pela resistência à insulina. A síndrome metabólica é exatamente isso, Carol. É um quadro metabólico que te dificulta brutalmente a perder peso, mesmo comendo menos. E como a gente pode diminuir ou controlar ou tratar essa síndrome metabólica com os alimentos? É possível? É possível. Inclusive, Carol, a oportunidade de falar para todo mundo que está assistindo que a síndrome metabólica é um diagnóstico que exige exames de laboratório. Tá? Não é um quadro hipotético. Eu posso olhar para uma pessoa que ela está com peso acima, a circunferência abdominal um pouquinho acima, e ela pode não estar em síndrome metabólica. Tá? A síndrome metabólica exige uma avaliação médica, exames de sangue, e tem parâmetros, triglicérides alto, glicose em jejum alta, bom colesterol baixo, circunferência abdominal no homem acima de 102 centímetros, na mulher acima de 88, e pressão arterial acima de 13,5 por 8,5. Se você tiver 3 desses parâmetros, e você pode estar em síndrome metabólica. É um diagnóstico médico. Aí sim existe tratamento, Carol, além da alimentação. Medicamentos que vão sensibilizar o receptor da insulina para que a resistência à insulina seja diminuída. Entendi. E o que mais trata a resistência à insulina, Carol, incrivelmente alguns estudos mostraram atividade física. Sério? Olha que coisa boa. A atividade física aeróbica é a que mais ajuda a reverter resistência à insulina. Então, o alimento e a atividade física são os tratamentos prioritários. A perda de peso, o alimento e a atividade física. E, em alguns casos, o uso de medicamento. Tá? Certo. Mas quem não tem, então, a síndrome metabólica, mas tem notado uma diferença para a perda de peso, ou mesmo um acúmulo da gordura na região abdominal, na barriga, não vai precisar do medicamento, mas deve fazer o uso dos alimentos nos horários corretos. Sim, agora vamos falar o que seria uma dieta anti-inflamatória. Anti-inflamatória. Quais alimentos que não deixam a insulina ser liberada em excesso, quais alimentos que diminuem a produção das tais citocinas pró-inflamatórias. Então vamos começar com o café da manhã, Carol? Vamos, aqui está o café da manhã. O que ajuda a controlar? Fibra, tá? Eu vou falar dos mocinhos agora. As fibras fazem com que o carboidrato seja absorvido mais lentamente, menos liberação de insulina. Antioxidantes, vitamina C, vitamina E, e beta-caroteno, selênio, presente em alguns alimentos que eu vou mostrar. E a gordura boa, poliinsaturada, ômega 3, ômega 6, peixes, linhaças, chia, azeite, o óleo de coco que eu vou falar um pouquinho. São bacanas. Pode colocar um pouquinho de azeite então no café da manhã? Aqui, Carol, eu trouxe isso aqui, é uma coisa que eu vou, para quem
gosta de fazer algumas coisinhas para guardar em casa, você pega o azeite, tá? Porque eu não queria nesse café da manhã, Carol, colocar nem a manteiga nem o creme vegetal, a margarina, tá? Não que seja criminoso, pode usar um pouquinho, mas eu queria mostrar opções mais interessantes. Porque a manteiga tem gordura saturada e a margarina vegetal, gordura hidrogenada, que é a trans. Então eu queria evitá-la. Pega 200 ml de azeite extra virgem, bate no liquidificador com um tercinho de um dentinho de alho, pouquinho, e uma pitadinha, 1, 2 de sal marinho, que tem um teor de sódio menor. Guarda na geladeira esse produto, essa mistura, e começa a passar no pão 1 colher de chá de manhã. É delicioso. Jura? É fantástico. Gostei. Já ensinei alguns pacientes que falaram, parece manteiga. A vida mudou, parece manteiga. E só coisa boa, porque vai ter o azeite, né, vai ter o alho, o sal marinho, não tem problema, tem um pouquinho de potássio, ele não tem tanto sódio, e não vai salgar muito, só isso. E vai deixar o pão, então, mais gostoso, mais saboroso, mais molinho. Pão sem nada. Então aqui eu trouxe um pão integral. Quanto mais grãos tiver o pão, melhor, Carol. Menor é o índice glicêmico, menos liberação de insulina. Então os integrais sempre preferenciais. Sempre. O que pode passar nesse pão? Um requeijão light? Pode. Porque tem menos gordura. Tem intolerância à lactose ou alergia ao leite. Hoje a indústria tem lançado patês de soja. Também são legais? Muito bacanas. Muito bacanas. É light, assim? O patê de soja, ele tem a gordura tem baixo... Tem menos gordura saturada, tem menos. É uma opção... Sempre tive essa dúvida. É uma opção que... Nada exagero, né, Carol? Porque tudo exagero não é interessante. Mas uma colherzinha de chá para passar no pão não tem problema. Ou essa mistura que eu citei agora... Vocês ouviram? Uma colher de chá. Ou pode você colocar... Né, o que eu trouxe mas você pode fazer um sanduichinho com 2. O queijo branco, que é uma opção. O queijo branco, ele tem gordura, porém bem menos do que o queijo amarelo. Bem menos. Sabe o que eu friso muito a questão do queijo, Carol? Tem um estudo dizendo que quem ingere pouco cálcio tem mais tendência à obesidade. Sério? A ciência não conseguiu entender o motivo. Então, feito vários estudos, que esse famigerado cálcio interfere no adipócito. Parece que o cálcio ajuda a controlar o volume do adipócito, evitando um peso excessivo. Então, uma dieta pobre em cálcio não é interessante. Então, assim, para quem tem alergia a leite ou não gosta, um vegetariano, estrito, que não ingere nada de origem animal, aí fica a soja como opção. Mas um queijo branco, aqui, a fruta. É legal colocar a fruta no café da manhã ou naquele lanchinho da manhã? Eu prefiro no café da manhã, sabe por quê, Carol? Porque quando você come ela no lanchinho da manhã, é um carboidrato isoladamente. A absorção da glicose é mais rápida. Existe concorrência lá no intestino para absorver proteína, carboidrato e gordura. Quando os três estão no mesmo prato, a velocidade de absorção da glicose vai ser menor. Entendi. E o segredo é esse, absorver glicose mais lentamente. E aí diminuir, então, essa resistência à insulina. De insulina. É a liberação excessiva de insulina que é o primeiro vilão da história. Gente, vocês viram isso? Isso é bacana. Doutor, isso foi tudo, porque quantas são as pessoas que levam... Opa, desculpa, meninos, atrapalhei vocês, mas a maçã tá uma cara boa, né? Essa hora dá uma fome. Vontade de dar uma mordida. Mas se a gente come a maçã, então, sozinha, num lanchinho da manhã... Não é errado, nutricionalmente não é errado. Porém... Mas é interessante que esteja acompanhado com uma proteína. Entendi. Então, eu sugiro... Né? A gente vai chegar no lanche da manhã, algo que tenha carboidrato e proteína junto. Perfeito. Mas nesse café da manhã, temos aqui a fonte de proteína, temos aqui fonte de cálcio, aqui é um iogurte, tá, gente? Se possível, desnatado, se tiver problema de colesterol, né? O desnatado tem sempre menos gordura saturada. Gordura saturada em excesso é pró-inflamatório. Podia ser um leite desnatado aqui? Poderia. Um cafezinho com leite desnatado para quem quer tomar, um chá também para quem quer beber alguma coisa. Vamos adoçar esse café com o que, doutor, de manhã? Bom, aí é uma briga, né? É uma briga, né? A ciência não sabe, porque adoçante é químico, ocupa os receptores lá da célula, que parece que estão dizendo que pode até levar a um aumento de peso, porque a pessoa não mata a vontade do doce. Eu ficaria hoje com a sucralose. Sucralose, que é um tipo de adoçante. É um tipo de adoçante com uma química mais light, né? Com menos. Os estudos estão apontando como adoçante pode ser usado em gestante e crianças, o que não poderia com outros adoçantes. Mas quer saber, Carol? Eu prefiro usar um açúcar mascavo. O açúcar mascavo, uma mesmo quantidade, que numa quantidade pequena. Porque não é tão calórico assim. Eu condeno muito o açúcar refinado que vira o doce, porque o teor muito alto. Entendi, mas o mascavo a gente pode ainda... Não use o mel tem um índice glicêmico alto. Não é bacana. É super saudável. Porém, para essa dieta antibarriga, ele vai porque atrapalhar. Absorve muito rápido, libera muito insulina. Então, índice glicêmico alto, mel. Eu preferia um açúcar mascavo. Ou um adoçante sucralose. Mas vamos fazer o seguinte, doutor. É o seguinte, vocês viram que a primeira parte da nossa pauta
Vocês viram que aula? Eu tô só lavando assim, isso é bom demais. Doutor Roberto Navarro vai continuar e daqui a pouquinho ele volta pra gente continuar. A gente já falou do café da manhã. Falta o lanchinho da manhã, falta o almoço, falta o lanchinho da tarde, falta o jantar. Não saia daí, doutor. Te agradeço por este momento e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, porque o negócio tá bom. Tá bom. Eu já vários conceitos que eu pensava que estava certo, eu não estava. Então até daqui a pouco, doutor. Tá legal.